Eu quero nesta noite fazer uma breve exposição aqui deste último capítulo da Bíblia Sagrada, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, e 22 é o último capítulo deste livro. Nenhum outro livro da Bíblia fala mais sobre o futuro glorioso do povo de Deus como o livro de Apocalipse. E a Bíblia é muito clara nas palavras do apóstolo São Paulo em Colossenses capítulo 3, quando ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Jesus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós manifestareis com Ele também em glória. E nós já passamos pela experiência da salvação, da ressurreição espiritual, já fomos espiritualmente resetados com Cristo, então devemos pensar e buscar as coisas lá do alto. E este belíssimo capítulo tem muito a nos dizer sobre isso, tanto o capítulo 21 como o 22 de Apocalipse, mas eu vou me deter nesta noite no capítulo 22, fazendo menção algumas vezes ao capítulo 21. Glória a Deus. Diz assim, começando com o versículo 1 de Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem.
Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Que Deus abençoe a leitura da sua gloriosa palavra no nosso coração. Este belíssimo capítulo é uma descrição da Nova Jerusalém. Não aquela Jerusalém que está na terra da Palestina, onde muitas pessoas visitam várias vezes, mas a Nova Jerusalém que desce dos céus, diz o texto de Apocalipse capítulo 21. E é sobre esta Nova Jerusalém, a cidade dos remidos, dos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus, é sobre esta Nova Jerusalém que estaremos meditando nestes momentos. E eu quero meditar primeiramente sobre o fato, sobre a Nova Jerusalém, depois o fato sobre os cidadãos desta Nova Jerusalém, depois sobre os fatos sobre o rei desta Nova Jerusalém. Primeiramente, meus queridos irmãos, fatos sobre a Nova Jerusalém. O texto sagrado começa descrevendo sobre o rio da água da vida. O primeiro versículo diz: então me mostrou o rio da água da vida. Olha que descrição maravilhosa. Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O Salmo 46, aquele belíssimo salmo que diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas nossas angústias e nas nossas tribulações. E depois disse: portanto não temeremos mal algum, e descreve este rio da cidade de Deus, da morada do Altíssimo, e que Deus está no meio dela, e que jamais será abalada. E aqui nós vemos essa descrição maravilhosa, começando o texto: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus. Na visão de Apocalipse, este rio que sai do trono de Deus, e esse rio, segundo aquela visão, que vai até o mar salgado, o mar morto, e por onde passa as águas deste rio, vai trazendo saúde, vai trazendo vida, e livrando de toda espécie de maldição. E aqui nós encontramos então o rio da vida. Mas o verso 2 também descreve não apenas o rio da água da vida, mas a árvore da vida. O verso 2 diz: no meio da sua praça, e a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Este versículo aqui é preciosíssimo, meus queridos irmãos, porque só entrarão na Nova Jerusalém os resgatados, os remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas segundo a visão do Apocalipse, Apocalipse 21 começa com essa descrição: vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, diz o texto sagrado, e o mar já não existe. Vi também a cidade, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, essa Jerusalém descrita aqui, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quem é a noiva de Cristo, meus queridos irmãos? A noiva de Cristo é a igreja do Senhor Jesus, composta de todos os salvos em Cristo Jesus, de
de todas as épocas. Só entrarão na Nova Jerusalém estes salvos pelo Senhor. Mas Deus criará um novo céus e uma nova terra. Haverá uma nova terra com pessoas habitando nesta terra, ainda em corpo de carne e sangue, este corpo físico aqui, enquanto que estes remidos do Senhor terão outra espécie de corpo, terão um corpo incorruptível, segundo a Escritura, terão um corpo imortal e terão um corpo espiritual, conforme diz a Escritura Sagrada. É aqueles que foram transformados pelo Senhor. Todos que morreram em Cristo, não importa se foi há 100 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, não importa a maneira que essas pessoas foram mortas. Alguns foram, por exemplo, muitos dos pais da igreja, cristãos primitivos, devorados por feras. Outros foram queimados, alguns até mesmo queimados enquanto estavam vivos. Mas todos estes corpos ressuscitarão para serem introduzidos na Nova Jerusalém, aonde só entrará a igreja, a noiva do Cordeiro de Deus. E Apocalipse capítulo 19 mostra de maneira muito gloriosa então essa festa das bodas do Cordeiro, quando vem o noivo celestial. Agora, com um sentido interessante isso aqui, que esta árvore da vida produz 12 frutos, um a cada mês, e diz o texto sagrado, dando o seu fruto de mês em mês, e só aqueles que estarão lá poderão comer deste fruto da árvore da vida. Mas diz o texto sagrado que as folhas da árvore são para a cura dos povos, mostrando de alguma forma que haverá um novo céu, essa nova Jerusalém, haverá uma nova terra com habitantes, onde esses habitantes desta terra terão que servir o Senhor e dependerem da nova Jerusalém. Isso é algo tão precioso na Escritura Sagrada, porque às vezes nós pensamos num céu, simplesmente ir para o céu e ficar tocando harpa 24 horas, louvando a Deus, o que é muito precioso continuamente, mas os céus é onde a morada dos resgatados do Senhor, da noiva do Senhor, e eles terão um ministério inclusive nesta nova terra que existirá aqui, porque eles terão um novo nome, e só entrará na Nova Jerusalém aqueles que têm este novo nome, porque esta cidade não fecha os seus portões. Ela é composta de 12 portas, mas as portas ficarão abertas o tempo todo, porque nela, diz o texto sagrado, não haverá noite. Jerusalém fechava durante a noite os seus portões, e tinha 12 portões, mas a Jerusalém celestial não fechará os seus portões, porque nela não haverá noite. Então, como as pessoas não poderão entrar da terra aqui? Não, porque só entra aqueles que têm o seu nome escritos, marcados por Deus nesta nova Jerusalém. A árvore da vida está presente. Quando o homem pecou, Deus colocou no paraíso a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus os expulsou do paraíso, e diz o texto sagrado, colocou um anjo ali com uma espada, para que o homem no pecado não tivesse acesso à árvore da vida, e comesse daquela árvore, e vivesse eternamente no pecado, o que seria um desastre. É ali que entra a morte na história do homem, conforme disse Romanos 5,12, a morte entrou no mundo através de um homem, o pecado entrou no mundo através de um homem, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas os resgatados do Senhor, com o seu corpo incorruptível, com o seu corpo imortal, com o seu corpo glorificado, então eles terão acesso novamente à árvore da vida. Mas as nações ainda não terão este acesso à árvore da vida. Eles viverão aqui, eles se multiplicarão, eles terão filhos, a ponto da Bíblia Sagrada diz que terão muitos filhos. Eu faço muita especulação da Escritura, e alguns servos de Deus acreditam, e eu sou um desses, que esta terra, Isaías usa essa expressão, que a terra será como uma sementeira, para povoar talvez todo este universo. A irmã passou aqui alguns planetas do nosso sistema aqui, mas nós sabemos que nós estamos aqui diante desse astro aqui chamado Sol, mas há outras tantas estrelas maiores. E a gente fica pensando, será que Deus não tem um propósito para tudo isso?
E a indagação, será que só existe gente, ser humano, na Terra? Tanta especulação, tantos filmes, tanta ficção sobre isto. E meus queridos irmãos, entendemos que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. E quando pensa-se na eternidade, Deus criou a Terra. A Terra era para ser uma sementeira, para povoar todo o universo. O pecado, de alguma forma, atrasou isso aqui. Então Deus preparou uma igreja, que serão este povo especial, a noiva de Cristo, para reinar com o Senhor por toda a eternidade, e provavelmente reinaremos não apenas sobre a terra, mas aonde estiver habitantes, Deus colocar em outros lugares. Isso é uma coisa impressionante na Escritura Sagrada. Meus queridos, mas como? E as pessoas viverão simplesmente num corpo físico? Daí a gente pensa, se Adão não tivesse pecado, como seria Adão hoje? Será que teríamos um Adão aqui, num corpo jovem, sem nunca envelhecer, vivendo e vivendo? Provavelmente o que teria acontecido, se Adão não tivesse pecado, ele passaria desse estado físico, de um corpo físico, para um corpo espiritual, sem a experiência triste da morte, como aconteceu com Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Porque essa coisa da morte é algo triste, meus queridos irmãos, e desastroso. Não era para fazer parte, provavelmente, nesta eternidade. Então estes também passarão do estado físico, tendo assim acesso, não à árvore da vida, mas às folhas da árvore da vida, para passar desta experiência para uma experiência melhor na eternidade. Meus queridos irmãos, mas encontramos aqui a pureza da Nova Jerusalém. No versículo 3 disse, nunca mais haverá qualquer maldição. Esse é um dos versículos preciosos. Não haverá nenhuma forma de maldição na Nova Jerusalém. Quais são as maldições que nós enfrentamos, meus queridos irmãos? E todas elas são consequências, resultados do pecado. Quais foram essas maldições que foram introduzidas na raça humana por causa do pecado? Primeiramente, sem dúvida nenhuma, morte. No dia que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morria. E morreu no mesmo dia. Muita gente, mas não morreu, morreu depois. Porque há na Bíblia 3 tipos de morte. Morte na Bíblia é sinônimo de separação. Houve uma morte espiritual quando a comunhão com Deus foi quebrada. Depois houve uma morte física, quando o espírito, a alma, deixa esta matéria, este corpo. E há uma terceira morte na Bíblia, em Apocalipse 21, chamado de morte eterna, uma separação eterna. Então, morte na Bíblia é sinônimo de separação. Pode ser uma separação espiritual, uma separação física do corpo, do espírito, do corpo, ou uma separação eterna. A primeira consequência, então, é a morte espiritual. E depois vieram outras consequências, a consequência da fraqueza, de o envelhecer, de o adoecer, do dente estragar. Não ia para ter dente cariado, não, se o homem não tivesse pecado, certo? Me lembro uma vez um pastor estava com uma dor de dente horrível, e ele foi lá para minha casa, para o irmão Rômulo, irmã Vânia, pastora Vânia, cuidar do dente dele, e ele disse, se eu tivesse com Deus lá na eternidade, se eu pudesse dar uma sugestão para Deus, eu teria dado uma sugestão, que Deus não permitisse a dor de dente. Alguém já teve dor de dente aqui? Só pobre que sempre tem dor de dente. Eu já tive muita, meus queridos irmãos. No interior a coisa é terrível. É triste a dor de dente. Então, às vezes não tem dentista, aquela coisa, mas é uma coisa horrível. Mas se o homem não tivesse pecado, não teria dor de dentes. Mas não é só dor de dentes, é nenhum tipo de dor, de enfermidades, a maldição da enfermidade. A maldição de vir tanta deslealdade, traição, o Caim assassinando friamente, de maneira premeditada, o seu irmão Abel, as injustiças que passou a fazer parte, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a maldade, a natureza, o próprio planeta Terra tornou-se de alguma forma hostil, produzindo abrolhos, espinhos. Hoje, para você comer uma verdura, um tomate, sei lá, alface, tanto veneno que se coloca nessas coisas para produzir, todas essas maldições
vieram, meus queridos irmãos, o próprio clima da natureza. Houve uma mudança enorme depois do dilúvio. A Bíblia Sagrada diz que antes do dilúvio existia água embaixo e existia água em cima, porque choveu 40 dias e foi tanta água que deu para encobrir os montes mais elevados do planeta Terra. Onde existia tanta água, é impossível nuvens nos céus para chover 40 dias. É que existia água embaixo e água em cima. E essas águas em cima eram uma grande bênção, sabe por quê? E elas vão acontecer no milênio, porque essas águas de alguma forma filtrava muito desses raios solares que são prejudiciais à nossa saúde. Por isso que antes do dilúvio você vê as pessoas vivendo 900 anos, 930, 967, depois do dilúvio começa a diminuir, e logo depois os homens vivem 170, depois vai baixando aquela coisa, porque, meus queridos irmãos, houve uma maldição com um dilúvio maior ainda. Antes do dilúvio, os homens se relacionavam bem com as criaturas, com o tigre, com o leão, não havia essa ferocidade destes animais. Os homens não comiam carne de animal, comiam apenas as plantas. Depois do dilúvio, o homem tornou-se carnívoro, conforme disse lá o capítulo 7 de 8 de Gênesis. Então houve muitas maldições. Todas essas maldições, quando a Bíblia diz, vem novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Como é que o mar não vai existir, meus queridos irmãos? Porque muitas dessas águas dos grandes oceanos, elas subirão novamente para as alturas, criando de alguma forma esse todo, porque no milênio, as pessoas que estarão no corpo físico viverão até 1000 anos, diz o texto sagrado, os próprios 1000 anos. Mas a maldição sairá de alguma forma da terra, mas haverá alguma consequência, mas na Nova Jerusalém não haverá mais nenhuma maldição. Esse texto de Apocalipse, olha que coisa maravilhosa, depois de dizer assim, vi também, Apocalipse 21, 2, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte, olha que coisa linda, já não existirá, não haverá luto, nem pranto, olha que coisa impressionante, nem dor, nem de dente, nem de rins, nem de qualquer outra coisa, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluias ao Senhor. Este é o fato do rio, porque muita gente tem esta ideia de um céu, de uma coisa abstrata, mas a Bíblia trata do céu como um lugar, uma casa, uma cidade. Apocalipse 21 chega a dar até o tamanho da cidade. Sabe o tamanho da Nova Jerusalém? 12.000 estádios. Sabe o que significa isso? Significa mais de 2.000 quilômetros, e a cidade é quadrada. Você já pensou numa cidade de 2.000 quilômetros? Daqui a São Paulo tem exatamente 1.000 quilômetros, significa duas distâncias, daqui a Belém do Pará, vamos dizer assim, deve ter em torno de 2.000 quilômetros, uma cidade que tem 2.000 quilômetros de distância, e a cidade é quadrada, mas além dessa, essa cidade é enorme, tem para as alturas também. Para vocês terem a ideia, o muro da Nova Jerusalém, segundo o Peço, você pega literalmente, ele tem 80 metros de altura. 80 metros de altura significa um prédio de 10 andares tem 30 metros, um prédio de 60 andares, 60, um prédio de 120 andares, vamos dizer assim, isso é a altura do muro da Nova Jerusalém. E quando pensamos que a Bíblia descreve esses muros construídos de pedras preciosas, para descrever a glória, a praça da cidade é de um ouro transparente, tudo isso descrevendo a glória da cidade. Você pode pegar literalmente, se você pegar literalmente o tamanho dessa cidade, daria para colocar todas as pessoas que passaram no planeta Terra para morar na cidade de Jerusalém, sem superlotar a cidade. Coisa impressionante, meus queridos irmãos, essa descrição dessa cidade maravilhosa. Mas o precioso aqui, meus queridos irmãos, é a pureza. Nunca mais haverá qualquer maldição.
E o verso 3 continua dizendo: e o trono de Deus está ali, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Vânia fez esse convite maravilhoso para uma noite de oração. Como é preciosa a oração, mas como às vezes é uma guerra a oração, como temos dificuldade para entrar na presença de Deus, para nos humilhar, para sermos cheios do Espírito Santo. Mas ali tudo isso, as dificuldades apareceram. O trono de Deus está ali, nós temos livre acesso a esse trono de Deus. O Cordeiro de Deus está ali, a glória do seu rosto resplandecerá sobre todos nós, e ninguém terá essas dificuldades por causa da carne, da natureza pecaminosa, para entrar na presença de Deus. Todos nós teremos livre acesso ao trono de Deus. Mas o versículo 5 descreve a luz da Nova Jerusalém. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz da sebe ou do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Carlos gosta da bênção araônica. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Mas ali a glória, o rosto do brilho do Senhor estará sobre todos os salvos do Senhor Jesus. E daí vem esse convite maravilhoso no versículo 17, para entrarmos na Nova Jerusalém, quando diz: o Espírito e a noiva dizem. O Espírito é o Espírito Santo, a noiva é a igreja do Senhor Jesus, e o Espírito Santo fala, e o Espírito Santo fala através da igreja. O Espírito e a noiva dizem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. É oferecido esta bênção maravilhosa para as pessoas hoje, para que eles façam parte da noiva do Cordeiro e possa entrar na Nova Jerusalém pelos seus portões maravilhosos. Esses são fatos maravilhosos sobre a Nova Jerusalém. Então, meus queridos irmãos, céu não é simplesmente um estado de espírito. Jesus foi muito claro em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há quantas moradas? Há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: pois vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus ressuscitou num corpo, um corpo espiritual, subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai nos Altíssimo, e de lá voltará para buscar a sua igreja. E ele, quando voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados, e todos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares, para estar para sempre com o Senhor da glória. E entraremos na Nova Jerusalém, meus queridos, nessa cidade onde não há impureza, onde não há pecado, onde não há maldição, onde não há morte, onde não há enfermidade, onde não há homicida, onde não há ladrão, onde não haverá mentirosos, onde não haverá falsos, onde não haverá corrupto, mas só pessoas lavadas e remidas pelo sangue precioso de Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas o texto então descreve o fato sobre os cidadãos da Nova Jerusalém. Esses cidadãos verão o Senhor. Verso 4 diz: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Aleluia. Contemplarão a face do Senhor, e na sua fronte estará o nome dele. Só aquele que tem esse nome é o passaporte para entrar na Nova Jerusalém, para sair da Nova Jerusalém, realizar o seu ministério onde Deus mandar. Mas só aquele que tem o seu nome na fronte, aleluia, pode entrar na Nova Jerusalém. Esses entrarão, viverão na Nova Jerusalém, contemplarão a face do Senhor e servirão o Senhor. Verso 3 diz aqui: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Meus queridos irmãos, não há nada mais gostoso, mesmo neste mundo aqui, do que servir a Deus. Quando ele está cheio do Espírito Santo, faz o trabalho de Deus com aquela alegria, traz um gozo imenso no nosso coração. E nós estaremos servindo a Deus. Os céus não é um lugar de uma vida apática, só tocando harpa 24 horas. Não. Nós teremos trabalhos, nós serviremos o Senhor. O galardão dos salvos
está relacionado exatamente com as suas atividades. Naquela parábola da mina, o indivíduo que foi fiel, Deus coloca sobre 10 cidades, outros sobre 5 cidades. O texto sagrado é muito claro sobre isto, meus queridos irmãos. Esses privilégios que teremos, essas responsabilidades, mas de alguma forma, isso será algo precioso. O privilégio de servir ao Senhor, nosso Deus. É por isso que Jesus Cristo, olhando para aqueles 12 apóstolos, disse para eles assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque Deus nos agradou em todo o seu reino. Vendei os vossos bens, da esmola ajudai os necessitados, entesourai para vós lá no céu, na Nova Jerusalém, onde o ladrão não entra, onde a traça e a ferrugem não corrói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, aleluia. É por isso que Paulo disse: se foste recitado com Cristo, busque as coisas lá do alto, pense nas coisas que são lá do alto. Nós vivemos nesta bendita esperança. Às vezes somos tão presos, meus queridos irmãos, a este mundo, a estas coisas, esquecemos da glória que está reservada para nós. Esses servos verão o Senhor, eles servirão o Senhor, mas o texto continua dizendo no versículo 5, eles reinarão com o Senhor. Agora, meus queridos irmãos, reinar sobre o quê? Reinar sobre outro salvo? Se vamos reinar sobre o quê? Olha o versículo 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Reinar sobre o quê? Reinar sobre o mundo ainda que existirá na terra, e fazendo uma especulação com uma possibilidade da terra ser uma sementeira para provoar todo este universo, porque Deus cria todas as coisas com propósito, mas nós reinaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos. E estes reis e sacerdotes de Deus são mais privilegiados que os anjos, porque os anjos são criaturas criadas por Deus. Os que não se rebelaram continuam a existir. Nós somos também criaturas de Deus, mas nós fomos gerados por Deus, ou regenerados por Deus, pela obra do Espírito Santo, para termos a natureza de Cristo. Os anjos não possuem a natureza divina, não possuem a natureza de Cristo, mas os salvos possuem já e possuirão em plenitude a própria natureza, a natureza divina, sendo semelhantes a Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus. Isto é algo precioso, e estes são os fatos que Apocalipse 22 descreve sobre os remidos do Senhor. Agora, fatos sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Primeiro, essa autodescrição que nós temos de Jesus aqui. O Senhor Jesus refere-se a si mesmo, dizendo, no versículo 3, eu sou o Alfa e o Ômega. Em português, eu sou o A e sou o Z, amém? O primeiro, e depois diz, eu sou o Alfa e o Ômega. O primeiro e o último. E ele diz, eu sou o princípio e o fim. E no versículo de número 16, ele diz, eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a raiz e a geração de Davi. E na parte B do versículo 16, ele diz, eu sou a brilhante estrela da manhã. O Senhor Jesus, ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é a raiz da geração da descendência de Davi. Ele é a brilhante estrela da manhã. Louvado seja o Senhor da glória. E é este que é o Alfa e o Ômega. É este que é o primeiro e o último. É este que é o princípio e o fim. É este que é a raiz da geração de Davi. É este que é a brilhante estrela da manhã, que reinará sobre o seu povo. E nós reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. Aleluia. Ao vencedor, disse em Apocalipse, dar-lhe o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Nós estaremos no trono, meus queridos irmãos.
Deus não nos criou para sermos capachos do diabo, para ser dominado pelo pecado, dominado pela morte, dominado pela enfermidade, dominado por droga, por vícios. Deus nos criou para reinarmos com Ele. O Satanás tentou frustrar esse propósito de Deus, mas Deus frustrou o propósito de Satanás, dizendo que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, e na cruz o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, aleluia, e despojou os principados. E agora nós temos esse privilégio de sermos livres, libertos pelo sangue de Jesus, transformados, regenerados pelo poder do Espírito Santo, recebendo a natureza divina, e para reinarmos sobre tudo com o Senhor Deus, na posição que Deus planejou para nós antes dos tempos, conforme diz a Escritura Sagrada. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança gloriosa. Como eu gosto das palavras de Tito, quando diz que o Senhor Jesus se manifestar, Ele vai transformar esse corpo de humilhação a um corpo semelhante da sua glória, pela eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. Eu dizia lá no cemitério, nas quinta-feira, que a morte é um grande inimigo, sem dúvida, é o pior inimigo que nós temos, mas a Bíblia diz que esse inimigo também já foi vencido. Cristo venceu a morte, Ele venceu os grilhões da morte, quando pagou o preço da nossa salvação, derramou seu sangue sem pecado na cruz do Calvário. Por isso a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, e tem na sua mão a chave da morte e do inferno, e Ele nos arrancará deste mundo, nos arrebatará. Adeus morte, para nunca mais na nossa história, porque nós estaremos com o Senhor, reinando com o Senhor, livres e livres de qualquer maldição do pecado, por toda a eternidade. Essa é a esperança gloriosa da igreja do Senhor Jesus, essa autodescrição, mas a sua provisão aqui para os remidos. Observe que coisa linda, o versículo de número 6, meus queridos, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Satanás é um patife sem vergonha. O diabo colocou no coração dos crentes que nem deve ler o Apocalipse, que é muito duro, é muito confuso, é estranho. Enquanto que é o livro que traz mais promessa para os salvos, é o livro de Apocalipse. Feliz, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, aquele que lê a palavra desta profecia, porque aqui, meus queridos irmãos, está a verdadeira esperança da igreja do Senhor Jesus, dos remidos do Senhor. É este livro que mostra como, infelizmente, o livro de Gênesis, no capítulo 3, mostra a maldição vindo sobre a face da terra, e vai descrevendo em todo o livro, e termina exatamente o livro de Gênesis, termina até triste, com o homem no caixão, José no caixão. Mas o livro de Apocalipse mostra todas essas maldições saindo da nossa história. Aleluias ao Senhor. O verso 12, olha que coisa linda. Eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. E Ele recompensará os seus servos. Verso 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, comigo está a recompensa. E olha que diz o texto, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Obras, porque aqui não está falando de salvação, aqui está falando de galardão. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas depois vem Paulo, no livro de Coríntios capítulo 5, diz que enquanto nós estamos neste tabernáculo, nós estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos, mas preferimos deixar este corpo e habitar com o Senhor, que é melhor. E ele diz que enquanto nós estamos neste tabernáculo, nós nos esforçamos para fazermos a vontade de Deus, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. E o versículo 5 de 2 Coríntios, versículo 10 de 2 Coríntios 5, olha que descrição interessante que nós precisamos
meditar sobre isto, meus queridos irmãos. 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que fez através do corpo. Esse corpo aqui é santificado a Deus, é para servir ao Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque nós vamos ter que prestar contas do que nós fizemos aqui através do corpo. E há um galardão, há uma recompensa. Tem umas pessoas ensinando uma bobagem, de vez em quando aparece gente ensinando bobagem. E é interessante que isso prolifera de uma maneira. Tem um que escreveu um livro bobo aí agora, e o povo ensinando que não tem galardão. O galardão do céu é a vida eterna. Meus queridos irmãos, para aí, para com essa bobagem. Vida eterna é uma coisa, todos os salvos. Vida eterna é pela graça, pelo sacrifício de Cristo. Galardão é pelo que eu fiz através do corpo. E Paulo é muito claro em Coríntios 3, quando diz que alguns edificam com ouro, outros com prata, outros com pedras preciosas, outros com madeira, outro com feno, outro com palha. Manifesta será a obra de cada um, provada pelo fogo. Se a obra de alguns se resistir ao fogo, esse receberá galardão. Mas se não receber, ele será salvo, como que através do fogo? Entrará no céu porque crê em Cristo Jesus. Tem a vida eterna porque a vida está em Cristo Jesus. Mas no céu não vai passar. Não vou usar nenhuma profissão aqui, porque toda profissão é digna. Mas vai ser gente muito... Porque o galardão não é pedras na coroa de alguém. Galardão é a responsabilidade, é o serviço que você fará o desempenho pela sua fidelidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E eis que vem sem demora, e comigo está o galardão, que eu tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Aleluia. Esta provisão maravilhosa, ele virá para o seu povo. Aleluia. Versículo 12 de Alido disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Depois, verso 12, mais uma vez: eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Então ele recompensará os seus servos. Daí nós encontramos aqui, meus queridos, do verso 18 a 20, a conclusão deste belo livro de Apocalipse. E a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifica: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Ninguém tem o direito de acrescentar. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Daí vem essa belíssima conclusão: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente. Quem é que dá o testemunho dessas coisas? É o Senhor Jesus. Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vivemos nesta esperança maravilhosa. Esperança presente desde Paulo, Pedro e João, os apóstolos do Senhor. E Pedro disse: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, dando oportunidade. Vai chegar o momento, e Atos dos Apóstolos 3 diz que é necessário que o céu detenha o Senhor Jesus, receba o Senhor Jesus, até o dia da consumação, quando completar o número de todos os remidos do Senhor, que só Deus sabe. Então o Senhor voltará, buscará o seu povo para viver com ele.
Ele reinará durante um tempo aqui nesta terra, restaurando esta terra. E após uma restauração desta terra aqui, a nova Jerusalém, então descerá dos céus. E os remidos do Senhor serão introduzidos nessa nova Jerusalém, o mundo restaurado, aonde não haverá esses corruptos governando, um reino teocrático, Deus reinando, e os salvos não pela politicagem, mas pela sua fidelidade neste mundo. O mundo só conserta assim, meus queridos irmãos. O cara foi fiel, então reina sobre mais. O cara não foi tão bom, é menos, é isso aqui, e debaixo de uma supervisão de alguém. É por isso que o mundo vai consertar, porque senão não conserta não. A esperança é essa. Aleluia. Por isso, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eles serão o quê? Fartos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Bem-aventurados alcançarão a misericórdia. Todas essas bênçãos, meus queridos, nós precisamos parar e entender essa questão dos céus como um mundo real, de pessoas reais, não é pessoa em espírito. Estava lendo um líder de uma religião panteísta dando uma explicação, e é interessante que o pessoal do Brasil vão para a Índia, vão para essa coisa tudo, fica encantado com essas bobagens, e pergunta como é que é a pessoa quando morre. Daí aquele líder diz, não, nós somos assim como um balão, esse balão de festa de aniversário. Então quando a pessoa morre, é como se desse um furo no balão. Então é uma coisa totalmente impessoal, faz parte de tudo aqui, você é árvore, você é Deus, você é cadeira, você é tudo, é uma coisa totalmente impessoal. Não é isso, meu. O nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus real. O céu é um lugar, é a morada do salvo do Senhor Jesus. Nós teremos um corpo, não é esse corpo corruptível, não é esse corpo de carne e sangue, mas teremos um corpo glorificado. Nós falaremos, nós louvaremos o Senhor, nós vamos dizer para Deus, Deus, tu és digno, Senhor, tu és digno de todo louvor, de toda adoração, porque com o teu sangue tu comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Nós reinaremos com o Senhor, viveremos com o Senhor, serviremos ao Senhor. A alegria do Senhor inundará o nosso ser, toda maldição longe da nossa história, para que o propósito de Deus seja estabelecido em todo este universo. E o texto termina dizendo, o Espírito diz, mas a noiva diz que o Espírito vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. A água da vida hoje representa a salvação, mas lá na Nova Jerusalém é um rio onde na beira deste rio, então a árvore da vida ali, e há duas avenidas ali, aleluia, marginais lá do rio da vida, né? Vai ser bonito a gente caminhar naquela avenida lá. Não tem nenhuma poluição, não tem papel jogado fora, não tem lixo, não tem sujeira nenhuma. Que coisa preciosa. É isso que Deus tem preparado para mim, para você. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, a sua salvação. Eu já contei isso aqui. Eu evangelizei um homem que era o meu padrinho de batismo. E eu falei de Deus para aquele homem, um homem muito rico. E quando eu evangelizei, aquele homem se quebrantou, estava cheio do Espírito Santo, povo crente, mas com a Bíblia na cabeça. E eu fui evangelizando, e aquele homem começou a derramar lágrimas nos olhos. E depois eu fiz um apelo, padrinho, o senhor quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E ele me chamava de Edinho. Ele diz, Edinho, eu não posso. Eu tenho 3 mulheres. Uma lá em Monte Alegre, cidade, outra lá no Canápolis, que ele tinha outra fazenda, e outra em Uberlândia, que ele tinha outra. E ele dizia, eu não consigo viver só com uma mulher. Eu posso ser crente com as 3 mulheres? E eu, novo convertido, disse, não, o senhor tem que ficar só com a madrinha. Ele disse, então não dá para mim. Irmãos, que coisa triste. Um mês depois, ele teve um infarto fulminante e morreu. Eu não sabia, e ele também não sabia, que a morte estava tão perto. Morreu com menos de 50 anos, 40 e poucos anos, por causa do pecado. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu querido irmão, vale a pena abrir mão de qualquer coisa
para servir ao Senhor. Vale a pena a dedicação, o serviço, a fidelidade, o quebrantamento, deixar a graça de Deus, oferecer a sua vida como instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor. Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual a esperança diante dessas tragédias que acontecem no mundo? Não tem esperança para esse mundo não, meu irmão. Não é ser pessimista não, é que não tem mesmo. A coisa está ficando feia. Cada dia pior a imoralidade, o pecado. É uma coisa totalmente, não é no mundo inteiro. A coisa está ficando feia. Está brava a coisa, meus queridos irmãos. É hora do povo de Deus começar a clamar, gemer e buscar o Senhor, porque a nossa esperança é o Senhor, o nosso Deus, a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor da glória. Vamos ser bênçãos, vamos pregar o Evangelho, vamos evangelizar, vamos gritar alto e bom som, que o nosso Deus é Rei, que o nosso Deus reina, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele salva, que Ele perdoa, que Ele transforma e que Ele julga com justiça. Pai amado, muito obrigado por estes momentos aqui na tua casa, na tua presença, quando podemos ó Deus, nos quebrantarmos, nos humilharmos diante do Senhor e diante da tua bendita e gloriosa palavra. Senhor Deus maravilhoso, obrigado porque Jesus Cristo é o alfa e o ômega, Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim, Ele é a raiz da geração de Davi, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o bom conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é tudo, Senhor. E aleluias, porque Jesus na cruz pagou o preço da nossa salvação, e hoje nós pertencemos ao Senhor, somos a noiva do Cordeiro de Deus, ó Deus, e teremos este privilégio de entrarmos, sermos introduzidos na Nova Jerusalém, para vivermos e reinarmos para sempre com o Senhor da glória. Desperta as nossas vidas para uma vida de santificação, para uma vida de dedicação, para uma vida de entrega, para uma vida de serviço, Senhor Deus da glória. Ó Deus, não temos nenhuma segurança aqui neste mundo. Ó Deus da glória, a nossa segurança está no Senhor. Nos abençoe, desperta a tua igreja. Como disse o irmão Beto no começo, tivemos uma semana triste, Senhor. Nosso coração está enlutado com o falecimento da nossa querida irmã, que já está com o Senhor na glória, tua serva Josane, Senhor. Hoje o sepultamento da tua filha Malvira, aquela irmã que serviu o Senhor tantos anos, com tanta humildade, com tanta bondade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a seguirmos os passos destes irmãos. Nos abençoe, dando-nos um coração fiel ao Senhor da glória. Abençoe esta igreja, desperta as nossas vidas para a oração, como disse a tua serva aqui, para a busca da tua palavra, para o serviço, para a bondade, para a generosidade. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. E agora nós oramos também pelo nosso querido irmão Ademar, pelos seus filhos, ó Deus da glória, José Eduardo, o irmão João Paulo, ó Deus, a tua filha, a mãe da serva Josane, esses corações enlutados, Pai, conceda-lhes o teu conforto, o teu consolo, ajuda eles, a família de Malvira também, ó Deus, aqueles que estão passando por esses momentos difíceis, o coração da tua igreja também, nos abençoe, Senhor, com a tua graça, com o teu poder, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Dê-nos um coração cheio de amor, cheio de temor, cheio de santidade, cheio de misericórdia, cheio de bondade, Pai. Abençoe, santifica a tua noiva que reúne neste local, a tua igreja que congrega aqui. Dê-nos a tua graça, a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, me dê a graça de ser um servo fiel, obediente, dedicado. Senhor Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Tudo aquilo, Senhor, que eu vou fazer, que seja, Senhor, pensando na tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu terminar o culto com o último versículo de Apocalipse. Diz assim: a graça do Senhor Jesus seja
com todos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Amém. Que Deus nos abençoe numa semana de bênçãos e de paz.